Queridos amigas e amigos ouvintes da nossa Rádio Excelsior da Bahia, da nossa rede Excelsior de Comunicação. Estamos aqui na paróquia dos Santos Cosme e Damião, no bairro da Liberdade. Essa paróquia que marca o início da vida cristã católica do nosso novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Gabriel Filho. Foi aqui que Dom Gabriel começou a trilhar os seus primeiros passos na vida cristã católica. Dom Gabriel Filho ele vai ser ordenado bispo da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, bispo da nossa igreja para servir na nossa arquidiocese, no próximo sábado, dia 13 de setembro, às 10 horas da manhã, na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador. São os novos bispos auxiliares que chegam para a nossa Sé Primária do Brasil, Dom Gabriel Filho e também Dom Gilvan Rodrigues. Foi aqui, na primeira casa do nosso novo bispo auxiliar, Dom Gabriel, que a gente escolheu para conversar com ele com exclusividade para a nossa rede Excelsior de Comunicação. Dom Gabriel, seja bem-vindo à nossa emissora, sua bênção. É uma honra recebê-lo com a nossa emissora aqui nessa paróquia para conversar sobre sua chegada ao episcopado. Deus abençoe a você, querido João Vitor, como abençoe também a todos aqueles irmãos e irmãs que nos escutam, que nos veem neste momento. Muito obrigado pela feliz oportunidade de estar aqui, partilhando com vocês um pouco da minha história vocacional. Dom Gabriel, foi aqui então, nesse bairro da Liberdade, nessa paróquia que você viveu a sua infância. Eu queria começar perguntando como foi a infância do Dom Gabriel pelas ruas do bairro da Liberdade. O senhor se lembra o primeiro dia que entrou nessa paróquia? Se lembra como foi a sua caminhada como paroquiano aqui na paróquia dos Santos Cosme e Damião? Pois bem, lembrança nítida eu não tenho do primeiro dia, porque desde que me entendo como gente e por gente, eu sou daqui da Liberdade. Eu fui batizado com 1 ano de idade, no dia 1º de novembro, e fui batizado aqui nessa paróquia. Mas certamente minha mãe, meus parentes, meu pai já me traziam aqui ainda de colo, mas fui batizado aqui e os primeiros passos foram dados aqui, já na catequese. Naquele tempo nós chamávamos de catecismo. E isso eu lembro que eu recebi fiz a primeira comunhão, se chamava assim, aos 8, 9 anos de idade. Foi quando eu fiz a minha primeira comunhão pela professora, chamávamos assim à época, hoje não, mas chamávamos de Piedade, professora Piedade. Haviam várias turmas de catecismo. A minha turma era uma das. Salvo engano, existiam naquela época umas 7 ou 8 turmas. Então foi assim que começou. Dom Gabriel, foi aqui que o senhor começou a pensar em ser sacerdote? Foi a partir da experiência como paroquiano de Cosme e Damião que o senhor pensou a sua vocação sacerdotal? Sim, claro, foi aqui, porque então eu caminhei. Logo depois que fiz a primeira comunhão, nós entrávamos num grupo de perseverança chamado Cruzada Eucarística. Também fiz parte de um grupo chamado Marianinhos. Todos esses grupos trabalhavam na perspectiva da perseverança, de acompanhar aquela criança, aquele adolescente que tinha feito a sua primeira Eucaristia, a sua primeira comunhão. E foi assim comigo também. Lembro nitidamente que fiz parte dos Marianinhos, mas imediatamente e por um tempo bem maior da Cruzada Eucarística Jovem. E aí nós fazíamos esse tempo de... tinha muita ludicidade, tinha muita formação, tinha muito encontro. Naquela época nós saíamos muito, visitávamos escolas, visitávamos creches, e era assim. Depois do grupo de perseverança, aí eu entrei em 2 grupos próprios, que era o grupo da escola bíblica e o grupo de jovens. Mas primeiro veio o grupo da escola bíblica. Naquele tempo não tinha distinção de idade, não. Era uma escola bíblica geral para todo mundo, e eu fazia parte da escola bíblica. E foi lá que eu comecei a criar um amor à palavra de Deus.
acho que paralelamente já comecei também a ir para o grupo de jovens. Haviam 3 grupos de jovens existiam naquela época. O EC, que era o meu grupo, depois tinha o Religarte e tinha o terceiro, agora me foge a memória, mas eram 3 grupos, né? E eu fazia parte do EC, que se reunia um domingo ou 2 domingos à tarde por mês. Dom Gabriel, qual a importância do bairro da Liberdade para a sua vida pessoal e também para a sua vida sacerdotal? Que é o que o senhor viveu aqui a nível familiar, a nível religioso, que o senhor traz até hoje e vai levar para o altar no próximo sábado, no dia da sua ordenação episcopal. Sim, eu nasci aqui no bairro da Liberdade. O bairro da Liberdade, à época, era o maior bairro de Salvador. Quando você fala Liberdade, àquela época, você junta os subbairros de Bairro Guarani, Central, Cieiro, Rua do Céu, você junta tudo, Perovaz, você junta tudo isso. E a época poderia ter em torno de 350 a 400 mil habitantes. Então imagine só o que era aquela época nos anos, final dos anos 60 e início dos anos 70, uma densidade demográfica desse tipo. E uma densidade demográfica majoritariamente negra, né? Majoritariamente negra. E minha infância, minha adolescência foi toda aqui nessas ruas desse bairro. Eu estudei aqui na Escola Dória, o ensino do primário, depois o ensino fundamental. A época era da 5ª à 8ª série. Eu estudei no Duque de Caxias, né? Depois continuei no Duque para fazer o curso profissionalizante de desenho arquitetônico. À época, estudar em escola pública, aquela época, era estudar em escola pública, porque era melhor, tinha mais qualidade do que escola particular. Os que iam para a escola particular era como se fosse uma era uma espécie de reforço, não, mas era uma escapatória. Não conseguia ficar na escola pública e ia para a escola particular porque era mais fácil. Então, as mães daquela época lutavam para que seus filhos ficassem na escola pública, e especialmente aqui no Duque de Caxias. Eu lembro que para conseguir a vaga, minha mãe teve que acordar muito cedo, tipo 3 horas da manhã, mas a gente conseguiu estudar, eu e minha irmã, nós somos 2 em casa, estudar no Duque de Caxias o tempo todo até concluir o 2º grau, né, à época. E valeu a pena, né, Dom Gabriel? Valeu a pena, sim, com certeza, todo esse esforço da sua mãe. Eu queria perguntar agora do momento que o senhor decidiu ser padre e desse início de caminhada de vida no Seminário Central até a sua ordenação presbiteral. Como foi esses anos longos que os seminaristas tradicionalmente passam? Como o senhor viveu essa experiência? O chamado exato se deu no momento da crisma. Eu fiz minha crisma aqui. E quem foi o oficiante da crisma foi o Frei Calixto, que era um franciscano à época, me parece que vigário episcopal, na época de Dom Avelar. Foi ele que fez a crisma, e durante a preparação da crisma, eram mais de 4 meses que nós passávamos nos preparando para a crisma. E tinha muita Bíblia. Essa paróquia de São Cosme, eu sempre digo que, ao meu ver, é a paróquia que, se não a que implementou, mas uma das que mais implementaram o Concílio Vaticano II, as decisões do Concílio Vaticano II aqui na Liberdade. Na época eram os padres vocacionistas. Pois bem, então tinha um acento muito forte a palavra de Deus. Então tudo era perpassado pela Sagrada Escritura. Os cursos, tudo isso. Então, na preparação, que foi longa, eu me sentia chamado. Mas não, mas descartei logo, viu?
Descartei. No começo o senhor descartou a Eu ideia. descartei logo, e tanto é que eu entrei, eu e mais outros jovens, tinha o padre Emanuel, o padre hoje Emanuel, tinha o padre hoje, o padre Jerônimo, tinha outros leigos também que seguiram a vida consagrada, Livino, tinha meninas também, Maria das Graças, outros também, Wanda, que seguiram a vida consagrada. Eu descartei, embora já tivesse participado do clube vocacional da Arquidiocese, que funcionava, salvo engano, ao terceiro domingo de cada mês. E depois tinha um outro grupo vocacional ao interior do Seminário Central, do qual também eu participava desse grupo. E naquela época eu também participei da renovação carismática do grupo de jovens Adonai, que funcionava dia de segunda e dia de quarta, né? Isso foi, o Adonai tomou da minha vida dos meus 17 a 20, 21 anos. Quando eu entrei para o seminário, aí arrefeceu um pouquinho e depois os estudos, as coisas foram me conduzindo por outros caminhos. Mas o momento do chamado foi lá na Crisma. Foi esse o momento do chamado. Aqui na Crisma, nessa paróquia, né, Dom? Então, o senhor na Crisma se sentiu chamado a ser sacerdote. Como foi contar isso para a mãe, para a família? Como foi entrar no seminário? Aí tem uma longa história, porque depois que eu decidi, que eu percebi o chamado, eu descartei. Descartei por muitos motivos. Eu era muito jovem. Desses todos que eu mencionei, eu era o caçula. Eles entraram primeiro do que eu, porque eles decidiram entrar logo, eu não. Aí eu preferi concluir o ensino médio, depois fui trabalhar. Trabalhei como desenhista de arquitetura durante 4 meses, depois insatisfeito, porque invadia o meu horário de grupos, saí. E aí imediatamente conseguiram um outro emprego para mim no Banco Econômico. Ainda não existe mais. Não existe mais, Acho não. que né? não. Então, eu fui para o Banco Econômico porque julgava poder conciliar melhor o meu trabalho e o meu tempo de igreja. Mas que nada. Foi o contrário, porque roubou mais o tempo de igreja. Aí, lá pelo mês de outubro, novembro, eu decidi e disse assim para mim mesmo, vindo do Banco Econômico para casa. Eu trabalhava na agência Porto Seco, Pirajá. Vim no ônibus pensando, era tipo 8, 9, 10 horas da noite, eu chateado, porque tinha perdido algum evento de igreja por causa do trabalho. E aí disse assim, olha, o que é que eu estou fazendo mais? Eu sei o que é que me faz feliz. Não adianta ficar insistindo, eu vou ficar migrando de emprego, mas nada vai me satisfazer. Aí que eu procurei a coordenação do grupo vocacional do seminário, que à época era composta do padre Edilson, bispo, e do padre Jair, leigo. E aí falei para eles, claro, sorriram muito, comentaram com o padre Nobre, que era o reitor da época, e eu entrei e fiquei de entrar no ano seguinte, quer dizer, em janeiro do ano seguinte. Pedi as contas do banco, saí com os direitos, porque eles acharam essa decisão muito heróica, e fui para o seminário. E olha, ele está aqui agora, se tornando bispo. Dom Gabriel, além da formação de teologia, de filosofia que os seminaristas passam, o senhor também tem formação em antropologia. Como foi esse processo de se especializar? Por que o interesse nessa área? Realmente é um pouquinho diferente isso. Quando você veja que eu nasci nesse contexto de negritude, né? Então, os nossos ouvidos eram isso, as demandas, a existencialidade nossa era toda perpassada e marcada por isso, por essa questão. Os desnivelamentos sociais eram muito evidentes. Eu vivi isso. Então, eu vivo isso. Então não tinha como não. O bairro do Ileaê, imagine só. Eu não tinha como ter isso como preocupação também. E aí,
Depois que terminei a teologia, eu lembro que agora eu vou partilhar uma coisa com vocês, porque no curso de teologia, já naquela época se fazia, tinha-se uma atitude pedagógica do concluinte fazer o seu trabalho de conclusão de curso. E o tema que eu escolhi não foi nada menos do que São Cosme e São Damião, a devoção popular. Olha, é a primeira vez que eu estou contando isso fora do escopo daquela época, nunca mais tinha falado isso. E aí escolhi esse tema de TCC. Quem me orientou foi o professor Jambuzan, que ensinava pra gente liturgia naquela época. Bom, só para você perceber, e depois concluí o curso, fui ordenado padre, mas logo senti que tinha uma demanda. Eu precisava estudar mais para entender o lugar no qual eu estava inserido. As primeiras paróquias foram paróquias também majoritariamente negras. A paróquia da Mata Escura, a primeira paróquia como vigário foi lá, você veja. Depois eu fui para a Ilha de Itaparica. Ilha de Itaparica, meu Deus do céu, um tesouro de negritude. Então, essas questões vinham a mim, e fiz parte da Pastoral Afro. Eu sou um dos fundadores da Pastoral Afro aqui na Arquidiocese. Então, eu tinha que não ficar somente com um discurso religioso, estrito senso, mas um discurso, uma compreensão para além da compreensão religiosa. Um discurso sinodal, né? Como a gente chama nos dias de hoje. Exatamente. E aí eu fiz o mestrado, depois ingressei no doutorado, mas aí teve um tempo longo que eu parei, né? Que eu terminei o mestrado, depois fiquei um tempo longo, né? Estudando, mas não com orientação, e depois resolvi aprofundar o estudo, continuar, né? Fazendo doutorado. Eu não concluí, eu fiz toda a acreditação, fiz o escopo da tese, apresentei os 3 primeiros capítulos, mas faltou um, né? Ainda falta um, tanto é que eu sou considerado pela Universidade Federal ainda como doutorando em antropologia. Mas é mestre em antropologia, agora dá tempo. Se o tempo não for muito corrido como bispo, agora dá tempo, ainda dá tempo do senhor terminar esse doutorado. Outra parte importante da sua formação enquanto sacerdote é a Associação dos Padres do Prado, né? O senhor passou um tempo na França, faz parte do Prado. Conta um pouco pra gente sobre essa associação e de que forma ela também faz parte da sua caminhada. Eu quando terminei o curso, naquela época, Dom Lucas nos enviava para fazer o estágio pastoral. Foi ali que começou, né? Os bispos, os arcebispos continuaram a fazer isso, mas eu e alguns outros da minha turma experimentamos mais de perto. Então eu fui enviado para a paróquia da Mata Escura, né? E lá eu morei com o padre Miguel Ramon e o padre Felipe Cromek. De vez em quando passavam, ou melhor, quase sempre passavam mais 2 padres belgas. Esses 2 que eu citei, eles são fideidonos belgas aqui na Arquidiocese. Acho que vocês conhecem, o padre Felipe trabalhou muito na Pastoral Carcerária por mais de 22 anos, mas não é o Felipe que está aqui agora, não, é o outro que talvez volte. E padre Miguel Ramon, que é o fundador da Copa América, etc., lá em Mata Escura. Morei com eles e lá, com o padre Felipe, eu revelei algumas insatisfações próprias de um jovem que tinha 25, 26 anos, né? Muito novinho e não entendendo e questionando, porque eu queria muita coisa, né? E aí, e sobretudo espiritualidade. Eu sempre tive um pendor à espiritualidade, sempre. E aí ele me apresentou, ele me disse, olha, eu também estou nessa mesma busca, porém eu já encontrei alguma coisa. Eu e o padre Aderbal fomos convidados pelo padre Michel Lô, me parece, que trabalhava em Dias d'Ávila, que fazia parte da Arquidiocese à época, para participar, para visitar essa associação dos Padres do Prado. Aí eu disse de cara não, porque eu quero uma coisa brasileira,
Ibaiana. Ele insistiu. Na insistência dele, eu fui e disse, olha, eu vou, mas só para ver. Fui. E eu disse, eu só vou depois que estiver ordenado diácono. Aí quando fui ordenado, eu fui visitar. Visita esta que até hoje estou lá. Visita que perdura até hoje. Inclusive, quando o senhor saiu a nomeação do senhor como bispo da igreja, o senhor estava na França, não foi isso? Foi. Quando saiu a nomeação, quando foi publicada, eu estava participando de uma assembleia internacional que reunia na faixa de 20 nacionalidades de todo mundo. Eu mais 4 brasileiros representando o Brasil. Dom Gabriel, eu queria que o senhor conversasse conosco um pouco agora. O senhor já mencionou a Pastoral Afro, já mencionou a Paróquia da Mata Escura, mas um pouco da sua caminhada sacerdotal na nossa arquidiocese. Em Nossa Senhora da Conceição do Valério, é a sua última paróquia, no Divino Espírito Santo, e também a experiência missionária em Roraima, né, que também faz parte da sua caminhada. Então, eu comecei em Mata Escura, depois fui para Itaparica como pároco. Lá eu fiquei quase 4 anos. Depois voltei para Salvador. Voltei a pretexto de trabalhar com a Pastoral Afro. Dom Gílio, conversando com Dom Geraldo, decidiram no Conselho Episcopal de me trazer. Eles me trouxeram para o continente justamente para dar uma assistência maior àquela pastoral que estava nascendo ainda muito incipiente. E isso foi feito, mas eu não podia ficar somente com a Pastoral Afro. Aí me confiaram a paróquia de São Paulo Apóstolo, que compreende os bairros do IAPI, Caixa d'Água e Santa Mônica. Eu fiquei lá quase 8 anos, né? E aí fiquei lá. Depois aí eu fui para a França, que o Prado me convidou para fazer um ano, porque na verdade foi mais de um ano de aprofundamento. Aí eu fiquei lá, inclusive fiz algumas matérias do mestrado lá. Aí fizemos uma espécie de intercâmbio na universidade e depois voltei. Um ano e 4 meses, 5 meses voltei para ocupar a função de capelão da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, mas também para trabalhar na formação dos seminaristas. Dom Geraldo, a primeira conversa que teve comigo, me disse do seu sonho de me ter, e seu desejo de me ter no trabalho da formação. Então, a primeira missão era essa: formação dos seminaristas, futuros padres, e Rosário dos Pretos, por conta da minha trajetória, da minha especialidade, né? Por conta da minha pele, né? E aí eu fui pro Rosário, fiquei com o Rosário dos Pretos. Mas tinha uma paróquia também, à época, que estava descoberta, que era a paróquia do Divino Espírito Santo no Alto das Pombas. Então ele me pediu para dar uma assistência enquanto eu não conseguia outro padre. E isso eu fiz por 1 ano, me parece. Fiz porque também ficava perto, né? Do Alto das Pombas para o seminário. O seminário é na Cardeal da Silva, a federação, e Alto das Pombas é na federação. Então, ficava perto. Depois desse trabalho no seminário, eu recebi um chamado para trabalhar na Arquidiocese de Porto Velho. O Dom Esmeraldo, que hoje é bispo emérito de Araçuaí, mas mora aqui, mas é natural de Santo Antônio de Jesus, a quem eu conheço há muito tempo, né? Há mais de 35 anos. Ele me fez um convite de fazer uma experiência missionária na Arquidiocese de Porto Velho. E eu fiz. Eu atendi esse convite com o consentimento e as bênçãos do bispo da época, que já era Dom Murilo. Dom Murilo concedeu a bênção de fazer essa experiência missionária em Porto Velho. Lá eu fiquei também quase 4 anos. Lá eu fazia o quê? Eu era diretor de estudos no seminário, morava no seminário, porque a realidade acadêmica
do Norte, é diferenciada da nossa. Então, lá eu fui diretor de estudo, lá eu fiz parte da coordenação de pastoral e lá eu fiquei com uma quase paróquia. Então vejam, 3 atividades pesadas, mas porque lá a escassez de ministros ordinários é tamanha que quem está lá não pode ficar somente com uma atividade. Depois eu voltei. Quando eu voltei, na verdade, não voltei para Salvador, para trabalhar em Salvador, eu fui eleito o coordenador do Prado no Brasil. E aí eu pedi a Dom Murilo para continuar esse tempo, agora não mais como missionário em Porto Velho, mas missionário em todo o Brasil, porque o trabalho fundamental do coordenador é visitar todos os membros da Associação dos Padres do Prado no Brasil. Então eu viajei muito. Foram 4 anos de muita... Quando eu falo visita, visita a trabalho, não? Viajei muito, visitei muito, fiz muito encontro, preguei muito retiro, inclusive para clero, para padres, para seminaristas. Então foi um tempo assim muito... Vinha a Salvador, mas não trabalhava, não fazia nada a não ser recolher tudo aquilo que eu tinha vivenciado e preparar a próxima viagem. Então foram esses anos. Aí quando eu voltei dessa experiência de 4 anos como coordenador do Prado, eu voltei para Salvador também por força do estado de saúde de meu pai, que estava já muito debilitado e precisava da minha presença juntamente com minha irmã. Eu voltei, me coloquei à disposição. Dom Murilo me entregou, me confiou a paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Valéria e Palestina no ano de 2020, início de 2020, foi dia 26 de janeiro de 2020, e lá eu encontrei logo, um mês depois, o evento da pandemia. Fiquei lá até o ano passado. Olha, não foi só no seminário de Roraima que o senhor trabalhou, o senhor também foi reitor do nosso seminário São João Maria Vianney. Exato. Aqui eu fui também, trabalhei na formação daqui durante quase 4 anos, na verdade. E muitos padres que hoje estão na ativa, eles passaram também por mim, né? Lá você tem o padre Ricardo Henrique, você tem o padre Damião, que é o pároco daqui, você tem o padre Joelson, tem muitos padres daqui que passaram também pelo período em que eu estava lá como formador. Dom Gabriel, agora direcionando mais o nosso bate-papo para a chegada do episcopado para o senhor, como foi receber essa notícia, essa nomeação? Qual foi o primeiro momento, se o senhor pode contar, que o senhor soube que seria bispo da igreja? Como o senhor acolheu essa nomeação já pelo Papa Leão XIV? Foi uma das primeiras nomeações do pontificado do Papa Leão XIV aqui no Brasil, a do senhor para o episcopado da Igreja Católica. Como o senhor recebeu? Olha, eu recebi a nomeação no dia 25 de junho. Foi um dia depois do São João, né? E eu estava com viagem marcada para a França. É impressionante isso. Dom Sérgio me comunicou a nomeação do Papa Leão. Na verdade, a Nunciatura Apostólica havia me procurado. Por uma questão de agendamento, não houve possibilidade de estar com o senhor Núncio naquele momento. Como eu ia viajar 5 horas depois, porque eu soube, era mais ou menos 5h30, 17h30, 18 horas. E eu teria que estar no aeroporto 21 horas. Imagine. Aí, Dom Sérgio me chamou, foi urgente, e eu fui. E ele comunicou a nomeação do Santo Padre e aguardava uma resposta minha. E eu não titubeei em dizer sim. Disse sim imediatamente. Aí ele falou outras coisas, Dom Sérgio. Depois voltou a perguntar, para receber a confirmação. Eu confirmei, disse sim, Dom Sérgio. A minha resposta é sim. O que tinha na minha cabeça, no meu sentimento, era o meu sim foi em nome e pelo
pelo clero da minha arquidiocese. Foi o sim que eu dei pelo clero ao povo da arquidiocese. Dom Gabriel, o senhor a nomeação do senhor, a chegada do senhor episcopado tem algumas particularidades, como por exemplo, o senhor é o primeiro sacerdote soteropolitano na história recente da Igreja da Bahia e do Brasil a chegar ao episcopado. Tivemos Dom Juraci e outros bispos anteriormente, mas não eram natural da nossa capital baiana, Salvador. E o senhor é o primeiro homem negro também na história recente da nossa cidade de Salvador a chegar ao episcopado da igreja. Qual a simbologia dessas duas particularidades? Eu ainda não refleti, porque tem sido tão turbulento esse momento para mim, porque é uma coisa. Então, quem me fez me dar conta disso, quem me deu, foi o padre Rosalvo de Itaparica. Quando eu fui nomeado, eu recebi muitas felicitações, muitas dos meus irmãos padres daqui de Salvador e também de fora, porque eu andei muito de fora, muita gente. E o padre Rosalvo não me cumprimentou logo. Ele deixou passar, salvo engano, 15 dias. Depois ele ligou e disse assim: eu sei que eu fui reitor dele, do padre Rosalvo, né? Então a gente tem uma proximidade muito grande. Ele disse: eu sei que o senhor, meu reitor, ele me chama de meu reitor. Eu sei que o senhor, meu reitor, foi muito cumprimentado. Eu não quis, porque eu queria dar um tempo para o senhor. Mas enquanto isso, eu fui buscar na história e descobri que o senhor, em 20 anos depois de Dom Josafá, é o primeiro. Descobri mais. O primeiro do clero baiano, assim por assim dizer, porque os outros irmãos, bispos que foram ordenados aqui, eles eram do clero baiano, mas eles não foram formados aqui, né? Não tinham sido nascidos aqui, né? Aí o padre Rosalvo me chamou a atenção quanto a isso. Depois ele disse assim: mas o mais interessante, meu reitor, não é isso não. O mais interessante é que eu procurei na história de 476 anos, quase 500 anos de diocese, arquidiocese, eu só encontrei um bispo que foi natural de Salvador e que não se sabe-se que ele foi para o Maranhão, mas não se sabe o nome dele. Portanto, o senhor é o segundo bispo natural numa história de quase 500 anos. Aí quando ele falou isso, eu fiquei tão atônito que não quis refletir mais, e até agora não refleti o que significa e o que representa isso. Mas a gente vai ter tempo, o senhor vai ter tempo de refletir na vivência episcopal. Eu queria agradecer ao senhor pela entrevista, de antemão desejar uma excelente ordenação e pedir para o senhor terminar falando sobre as expectativas a partir do próximo dia 13 de setembro, que o senhor aguarda, se é que dá para pensar em alguma coisa tão próxima assim da ordenação, as expectativas para servir como bispo da igreja, ser ordenado bispo da igreja, que o senhor se torna bispo, vai servir aqui como bispo auxiliar em Salvador, mas futuramente vai servir em outras missões e se torna agora o episcopado da igreja. Como é receber essa missão e como o senhor pretende desempenhá-la em nossa arquidiocese? E também aproveita para convidar os nossos ouvintes que estão acompanhando pelo YouTube e pela rádio para participar da ordenação no próximo sábado. Olha, o primeiro sentimento que eu tenho é de muito temor no sentido positivo, temor no sentido de obediência a Deus. Eu preciso obedecer a Deus, respeitar a Deus, porque eu me sinto com uma responsabilidade tremenda diante de tanta expectativa que eu tenho visto da parte do nosso povo, também do nosso clero, uma expectativa muito grande. Então, para mim, é muita responsabilidade. No mais, a gente vai construindo a partir do dia 13, dia este para o qual eu convido você, minha irmã, meu irmão, dia 13, a partir das 10 horas, mas é bom chegar bem antes, na Catedral Basílica do Salvador. Então, lá, se você puder chegar 9 horas, chegue, porque a catedral será pequena para tanta gente que vai estar lá.
Amigos ouvintes, essa foi a nossa entrevista especial da Rede Excelsior com o nosso novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Gabriel. Filho Dom Gabriel, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a nossa emissora. Eu queria terminar com a bênção do Senhor, com a intercessão dos nossos queridos santos Cosme e Damião para a nossa família Excelsior. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, por intercessão dos santos mártires Cosme e Damião, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.